viário. E hoje a gente traz uma polêmica muito grande. O anúncio nesta semana, foi nesta segunda-feira, pelo governador Raimundo Colombo, da intenção da construção da quarta ponte na ligação Ilha-Continente. Resolve o problema? É isso que a gente quer saber a partir de agora, porque estamos na companhia da professora Isa de Oliveira Rocha. Professora, obrigado pela sua presença aqui conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia e bom dia a todos os seus ouvintes. Para nós, na UDESC, é um prazer muito grande poder participar aqui do seu programa. Prazer é nosso. Também está aqui conosco o professor do curso de Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal, professor Sérgio Moraes. Professor Sérgio, obrigado pela sua atenção. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia aos ouvintes. E quero começar agradecendo a oportunidade de estar aqui discutindo esse assunto tão polêmico que é importante para toda a nossa comunidade. Põe polêmico nisso, né? Professora Isa, uma perguntinha bem básica. Resolve o problema ou não, professora? Olha, essa questão, para iniciar a conversa, deveria estar sendo discutida de uma forma bem mais ampla, né? Lembra muito aquelas obras mirabolantes que caem, né, da cabeça de alguém, e a gente não viu uma discussão em termos de planejamento regional, né, da região metropolitana, do processo de metropolização de Florianópolis, em que medida, né, todos os municípios, seja Palhoça, Biguaçu, São José, né, e mesmo Santo Amaro da Imperatriz, que compõe esse núcleo, né, conurbado da região metropolitana, em que medida as pessoas, né, estão participando dessa discussão. Afinal de contas, não envolve somente Florianópolis e São José. Envolve aí uma população de mais ou menos, aí para 2010, de uns 850 mil habitantes. Então, nós temos essa maior área urbana de Santa Catarina. Embora, né, Joinville tenha lá seus 500 e poucos mil habitantes, mas a região com uma mancha urbana, né, mais significativa em termos de população é aqui a nossa região aqui, né, do entorno aqui de Florianópolis. A senhora já traz, inclusive, um tema muito importante, né, que é a tal da região metropolitana. A gente vai ampliar essa discussão, né, porque parece que cada município não conversa entre si, faz o seu planejamento, se é que há planejamento de forma isolada, e há uma falta de convergência de projetos, né? A gente vai falar sobre isso em instantes, professor. E aí, professor, no seu entendimento, a quarta ponte resolve o problema, ameniza o problema, ajuda na ligação ilha-continente? Olha, Renato, eu não sei exatamente qual o problema que nós estamos tratando, né, que a gente quer resolver. Eu concordo com a professora Isa, é uma questão que tem que ser tratada no âmbito metropolitano. Né? É impossível hoje a gente pensar num projeto de mobilidade com um elemento isolado. Quer dizer, a ponte é um elemento de todo um sistema. Né? Seria um elemento de todo o sistema. Mas se esse sistema não existe ou não está resolvido, como pensar numa ponte? Né? Então, eu acho que aí existe uma lacuna muito grande no pensar a região metropolitana. Né? A questão da mobilidade vai muito além da ponte. Agora, no resolver o problema, eu acho que não resolve o problema de mobilidade em hipótese alguma. Eu acho que existe aí uma ideia, a ideia da ponte em si, como ela foi apresentada, ela é uma ideia retrógrada, é uma ideia que pega parâmetros de décadas atrás, né? Ela pensa em trazer mais carros para dentro da ilha, como a gente deveria estar pensando em retirar carros, retirar a possibilidade, né? Ter a possibilidade de retirar os carros, não daqui a 20 anos ter mais 200 mil carros na ilha e prover estacionamento, e prover mais asfalto, e pensar, em vez disso, pensar em como não ter esses carros dentro da ilha. Então, professor, deixa eu apresentar aqui um contraponto de leigo, né? Os senhores são os especialistas. Quando as pessoas dizem o seguinte, mas nós não precisamos e não devemos ampliar o sistema viário, porque isso atrai mais carro. Aí eu apresento o seguinte contraponto. Vem cá, dá para imaginar Florianópolis sem a Via Expressa Sul? Eu não consigo. Imagina a gente indo para o sul da ilha, indo para o aeroporto pela costeira do Pirajubaé ainda hoje.
Dá para imaginar Florianópolis ainda na antiga rótula do SIC? Lembra da rótula do SIC? A gente ia ficar dando volta ali, tá esperando, sem o elevado. Eu não consigo imaginar. Então, será que a gente não precisa de tudo e ao mesmo tempo e agora? Ou seja, é ciclovia. É que a gente está 100 anos atrasado, né? É ciclovia, é transporte coletivo de qualidade e também sistema viário. Renato, você tocou num ponto bem importante, né? São as alternativas ao transporte individual. Nos últimos anos, e isso todo mundo sabe, houve um aumento gigantesco, né, da frota de veículos, inclusive aqui na região da Grande Florianópolis. Alguns dados, né, que nós levantamos, por exemplo, mostra que a frota de veículos de 2001 para 2010, segundo dados do Denatran, nos municípios do entorno aqui da ilha, como Palhoça, Biguaçu, São José, Santo Amaro da Imperatriz, aumentaram em mais de 100%, né, o número de veículos, chegando, por exemplo, na Palhoça a quase 200% de aumento no número de veículos. Isso mostra o quê? Que a classe média teve aí um aumento, né, da sua renda, mas, ao mesmo tempo, esse entorno desses municípios são essas pessoas que vêm trabalhar na ilha, digamos assim, né? Então, o que está acontecendo? Por que o problema no trânsito, congestionamentos aí para todos os lugares que nós vamos? Porque o transporte coletivo não está funcionando. As pessoas se obrigam a ter que utilizar seu carro, né, o transporte individual, para acessar o seu local de trabalho. Isso já vem há muito tempo, né, e se intensificou a partir desses últimos anos aí, com essa ascensão da classe média. Então, um dos primeiros pontos necessários, né, e que eu acho que deve ser feito, é um choque de mobilidade urbana em Florianópolis. Então vamos brutal mesmo. Vamos tratar modificando tudo, né, desde ciclovia, desde transporte coletivo. Como é que se faz isso na prática? O que é esse choque de mobilidade urbana? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, depois do intervalo. Qual é a ideia polêmica, professor? Uma intervenção mais... nós temos choque, né? que choque no trânsito. Fazer uma grande transformação, né, todo o sistema aí de mobilidade urbana de Florianópolis e em várias frentes, né, de transportes alternativos, mas o que pode ser viável, né, em curto espaço de tempo, e o que eu defendo seria o transporte coletivo subsidiado totalmente, pelo menos para os estudantes. Nós temos que inovar em termos de Brasil. Isso seria tarifa zero. Pelo menos para os estudantes, porque esses são os jovens que não vão utilizar o carro daqui a alguns anos para poder se locomover. Então, nós temos que estimular... Sim, obviamente, porque do jeito como está, nem que fosse subsidiado totalmente agora, o jovem que já está, o jovem na classe média, e que é a classe média que conseguiu adquirir, né, toda essa frota de veículos que nós havíamos comentado antes, que cresceu em 10 anos aí no entorno, principalmente de Florianópolis, em Florianópolis, aí, em índices de 100%, 200% do aumento da frota de veículos, aí inclui automóveis, motocicletas e assim por diante, mas nós temos que estimular que os jovens, né, utilizem um transporte coletivo e que valorize esse transporte, porque ele é fundamental. Nós temos que transformar, né, a nossa mobilidade aqui na ilha. Não dá para cair em antigas soluções mirabolantes sem antes tomar algumas medidas que são viáveis a curto espaço de tempo. Nós estamos com as ruas atravancadas agora, né?